Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre o Cremos da Assembleia de Deus, os nossos princípios, a declaração de fé da nossa denominação, e o título da nossa revista neste trimestre é A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos, o comentário do pastor Ezequiel Soares, e a lição que nós vamos estudar no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical é a lição de número 12, e tem por título O Mundo Vindouro. O texto áureo se encontra no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, no capítulo 21, versículo 1, diz assim o texto bíblico: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E a verdade prática diz o seguinte: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição. E cremos na vida eterna para os fiéis. Colocar aí um prefixozinho aí por um deslize, mas e cremos na vida eterna para os fiéis. A nossa lição, ela está distribuída aqui em 3 tópicos. Nós vamos falar sobre o milênio, depois nós vamos falar sobre o juízo final e vamos tratar sobre a nova criação. Queremos convidá-lo a permanecer conosco. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos para iniciar o nosso debate, o nosso diálogo. Voltaremos em seguida. Shine
Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre que já caminha para o final hoje, a lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre, que tem como título O Mundo Vindouro. E o assunto que vamos começar a estudar aqui é a respeito do milênio. Mas só para a gente se situar como introdução a esta lição, queremos lembrar a você, meu querido telespectador, os eventos finais relacionados à volta de Cristo. Então, aprendemos na lição passada que a qualquer momento Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Então, a igreja espera o arrebatamento. Então, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vai começar a contagem de um período de tempo de 7 anos, chamado de o período da grande tribulação ou a tribulação. Nesse período de 7 anos, aqui na terra vai surgir o anticristo, que vai reinar aqui na terra, num grande império mundial, vai fazer um pacto com os judeus e vai ser também um período em que aqui na terra Deus vai enviar vários flagelos, castigos, ais, taças, trombetas, enfim, todas aquelas pragas lá descritas no Apocalipse, capítulo 6 até capítulo 18 de Apocalipse, elas vão acontecer durante esse período de 7 anos da grande tribulação, que essa tribulação vai se intensificar nos 3 anos e meio finais desse período de 7 anos. Durante esse período de 7 anos, enquanto aqui na terra vai estar acontecendo esse tempo da angústia de Jacó, esse período de castigo sobre os habitantes da terra e sobre os judeus, vai estar acontecendo no céu as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Porque quando a igreja for arrebatada e for ao céu, ela vai inicialmente receber os galardões no tribunal de Cristo e em seguida vai ingressar nas bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento de Jesus com a sua noiva, com a igreja. E depois destes 7 anos da grande tribulação, Jesus virá do céu, vai ser a vinda gloriosa de Jesus, a segunda etapa da vida de Jesus, que ele virá do céu com a sua igreja, com os anjos, e vai, na sua vinda, destruir o anticristo, o falso profeta, e lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre, e vai derrotar os exércitos do anticristo, vai julgar as nações, por fim a grande tribulação, vai dar vitória aos judeus, vai salvar os judeus da guerra do Armagedon e vai implantar o reino milenial, vai implantar o milênio, que é um reino literal aqui na terra. Jesus virá como descendente de Davi, como Messias, implantar o seu reino milenial aqui na terra, cuja capital será Jerusalém, lá em Israel. Então, sobre o milênio, que nós estamos aqui a estudar no tópico 1 da nossa lição, é um reino literal de 1000 anos. Alguns não creem que existe milênio, que não vai existir milênio, mas nós entendemos pela palavra de Deus que muitas profecias lá do Antigo Testamento, Isaías fala muito sobre isso, e outros profetas, sobre esse reino de Cristo, esse reino do descendente de Davi aqui na terra. Daniel também fala, Isaías, vai ser um reino literalmente aqui na terra, lá em Jerusalém, lá em Israel. E é o que nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 7. O texto mostra que, logo nos versículos 1 e 2, que Satanás é preso durante 1000 anos e é lançado no abismo. E diz Apocalipse 20, versículo 3, que lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto, solto pouco tempo.
Vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, no versículo 6 também fala que é sobre reinarão com ele 1000 anos. Então, o milênio ele é dito e ele é revelado aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 7. Pastor José Roberto, durante esse reino milenial de Jesus aqui na terra, vai acontecer a tão sonhada paz, justiça social, a tão sonhada prosperidade, inclusive material também, a diminuição dos índices de violência. O príncipe da paz vai reinar, o rei de justiça vai reinar, e tudo aquilo que os homens esperam dos sistemas políticos, governantes, econômicos, as utopias políticas, nada disso tem conseguido trazer esse reino de paz e de prosperidade aqui na terra, mas no milênio Jesus vai garantir isso para toda a terra. É isso mesmo, pastor Fábio. O milênio ela tem uma dimensão política. Nesta época estará governando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conforme está lá em Apocalipse capítulo 19. Portanto, nós temos a convicção de que todos os anseios humanos em relação às expectativas e às utopias de fato políticas, elas se concretizarão no período do milênio, porque finalmente nós teremos um rei justo, um rei amoroso e voltado para os interesses e as necessidades dos seres humanos, diferentemente do que nós temos observado na política e na nossa sociedade brasileira, sobretudo nesses últimos tempos. E o milênio, é importante que seja dito isto também, ele tem o aspecto de fazer cumprir todas as profecias alusivas ao povo de Israel e que ainda não se cumpriram. A gente lê os livros dos profetas do Antigo Testamento, algumas das profecias de Isaías, do profeta Ezequiel e até mesmo do profeta Daniel, além dos outros, nós observamos que há trechos e passagens alusivas a um período de grande paz, de bonança, de prosperidade, e que isso nós ainda não vimos em relação ao povo de Israel. Então, o Israel escatológico, o Israel dos últimos dias, o Israel do futuro irá experimentar o cumprimento dessas profecias e que tudo isso acontecerá por ocasião do milênio, justamente porque Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que aqui já dissemos, ele também aparecerá como o Messias prometido. Então, finalmente, o povo de Israel, durante o período do milênio, irá reconhecer em Cristo o Rei, aquele que haveria de vir, o prometido para a nação e para o povo de Israel. Então, fica aí então essas orientações. E é fundamental que a gente não perca o foco. Evidentemente, a igreja estará presente, a igreja estará reinando com Cristo, mas o foco do milênio é o povo de Israel. O pastor Fábio aqui já ressaltou, nós teremos o período da tribulação. Durante esse período da tribulação, a igreja estará nas bodas com o Cordeiro, com o noivo, né, com Jesus. Haverá o julgamento dos galardões, haverá as perseguições aqui na terra, o domínio do anticristo, do falso profeta, da besta, mas terminado esse período dos 7 anos da tribulação, então se dará início ao milênio, e justamente após esse período do milênio, ou melhor, esse período da tribulação, se iniciará o milênio a fim de dar conta de todas as promessas e de todas as profecias em relação ao povo de Israel. Muito bem, é isso que nós teríamos a dizer inicialmente sobre milênio. Vamos fazer uma breve pausa e, ao retornar, nós iremos falar sobre a ressurreição dos mortos, que é uma doutrina fundamental da fé cristã. Continue conosco.
Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o nosso estudo e terminamos o bloco anterior falando sobre o milênio. É importante frisar que durante esse período do milênio, toda essa paz que vai haver na terra, inclusive paz até no reino animal, onde o leão e o cordeiro vão pastar juntos, sem problemas, ausência de violência, conhecimento do Senhor em toda a terra, etc. Essa paz não é porque o diabo vai estar preso. Essa paz que vai estar na terra é porque Cristo vai estar reinando. Então, o foco, o responsável por toda essa paz, toda essa prosperidade, é porque Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, vai estar reinando no milênio. Muito bem, aqui no tópico 1.2 da nossa lição fala sobre a ressurreição dos mortos. Então, é uma doutrina muito importante, inclusive foi falada por Daniel no Antigo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2, o profeta já tinha profetizado dizendo assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então ele já está falando aqui de duas ressurreições, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outras para a vergonha e o horror eterno. Inclusive em Daniel 12, 13, fala também até que Daniel vai ressuscitar também, e isso é interessante. Jesus também reafirmou essa doutrina da ressurreição dos mortos em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então nós observamos aqui que Jesus concorda com o profeta Daniel que haverá duas ressurreições, uma ressurreição para a vida eterna, de santos para a vida eterna, e uma ressurreição de ímpios para a condenação eterna. No Novo Testamento, nós temos mais desdobramentos com relação a esta ressurreição dos justos. Essa ressurreição para a vida eterna é uma ressurreição que se dará em várias etapas. Então, nós temos primeiro a ressurreição de Cristo, que é considerado aqui as primícias. Então, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 23, e Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Cristo é as primícias, foi o primeiro que ressuscitou, e a ressurreição dele garante a ressurreição dos que creem em Cristo. Depois, a segunda etapa da primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos crentes que dormem no Senhor. Aqueles que dormem no Senhor, essa ressurreição vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja. João 11, 24 a 26.
1 Coríntios 15:52 e 1 Tessalonicenses 4:16, fala da ressurreição dos crentes, dos cristãos que já morreram, que dormem no Senhor. Depois nós temos aqui a terceira etapa desta primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mártires da grande tribulação, que fala aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Os fiéis que morrerem pela causa de Cristo durante a grande tribulação, os cristãos que morrerem durante a grande tribulação serão martirizados, eles também vão ressuscitar, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, e também vai haver a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, conforme Isaías 26, 19 a 21, Daniel capítulo 12, versículos 2 e 13. Esses santos do Antigo Testamento vão ressuscitar. Não está claro ainda na Bíblia se essa ressurreição se dará por ocasião da ressurreição dos cristãos que dormem no Senhor, que vai acontecer durante o arrebatamento da igreja, ou se os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar junto com os mártires da grande tribulação, que vai acontecer imediatamente antes do milênio. Eles vão ressuscitar para ingressar no reino milenial. O fato é que eles vão ressuscitar, e a segunda ressurreição é a ressurreição de ímpios, é a ressurreição para a vergonha e desprezo eterno, que é a segunda ressurreição em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. Vai ser uma ressurreição de ímpios para comparecer no juízo final, no juízo do grande trono branco, para receber a sentença condenatória. Então, pastor José Roberto, há uma diferença. A Bíblia diz: outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio. A Bíblia é muito clara em mostrar dois destinos eternos diferentes, um para aqueles que servem ao Senhor e outro para aqueles que não servem ao Senhor. Mesmo, pastor Fábio, é bom ressaltar também que são duas ressurreições, sendo que a primeira ressurreição, a ressurreição para gozo eterno, para a vida eterna, será uma ressurreição em várias etapas, enquanto que nós falamos aqui da última ressurreição, ou da segunda ressurreição, que é uma ressurreição para a condenação. Nós aproveitamos aqui para ressaltar, de vez em quando alguns dos nossos irmãos nos perguntam: haverá alguém salvo na segunda ressurreição? Pelo que nós aprendemos do texto bíblico, não. A última ressurreição será uma ressurreição para condenação. E a importância da doutrina da ressurreição no contexto da teologia bíblica. Às vezes a gente esquece que a ressurreição é importante e a gente fala do céu, lembra da eternidade, depois da morte para a presença de Cristo, mas não podemos esquecer que nós só estaremos completos por ocasião da ressurreição. E a ressurreição pressupõe o corpo. Daí nós podemos até falar de uma teologia do corpo que é genuinamente cristã e bíblica, diferentemente de uma teologia popular que circula aí em algumas igrejas, algumas agremiações evangélicas, e que as pessoas acham que o corpo é apenas um apêndice da existência. Mas esse não é um fato bíblico, não é uma doutrina bíblica. O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Nós somos chamados para glorificar a Deus e servir ao Senhor no nosso corpo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. E, por isso, por ocasião da ressurreição, a ressurreição pressupõe a existência do corpo, e o corpo será glorificado por ocasião da primeira ressurreição, e aqueles que desprezaram a palavra de Deus, que renunciaram o Evangelho de Cristo, que preferiram fazer a vontade deles mesmos ao invés de fazer a vontade de Deus, a eles resultará ou terão como fim a ressurreição última, ou a ressurreição para a condenação, no qual estarão eternamente em sofrimento, em dor e, o principal, distantes de Deus. Então é isso mesmo que o pastor Fábio acabou de colocar. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Nós temos um destino para os fiéis, os salvos, aqueles que foram
alcançados pela graça de Deus e que receberam a mensagem do Evangelho, e um outro destino para aqueles que viveram longe dessa verdade e que não quiseram abraçar este Evangelho de Cristo. É uma doutrina impopular e, de certo modo, como alguém pode até pensar, politicamente incorreta, mas a justiça de Deus haverá de ser feita e, afinal de contas, é o desejo das próprias pessoas. Elas quiseram passar a eternidade distantes de Deus. Muito bem, e é justamente sobre isso que nós vamos falar ainda. Quando nós retornarmos, nós vamos falar sobre o juízo final. E aí nós teremos a oportunidade de detalhar melhor como acontecerá esse julgamento e o que serão dessas pessoas que partirão para estar eternamente distantes de Deus. Continue conosco, voltaremos a seguir. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco da nossa lição de número 12, o mundo vindouro. Já estudamos aqui a respeito do milênio e agora vamos estudar a respeito do juízo final. Muito bem, a segunda ressurreição vai ser a ressurreição de ímpios e ela se dará somente em uma etapa, em um único momento. Então, os ímpios, desde a época
de Caim, né, até o final do milênio, eles vão ressuscitar. Todos os ímpios que morreram desde o início da história da humanidade aqui na Terra até imediatamente após o milênio, eles vão ressuscitar, porque essa ressurreição de ímpios, que é a segunda ressurreição, se dará logo após o milênio. Ela está descrita aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Então diz a palavra de Deus: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse juízo final, também conhecido como juízo do grande trono branco, vai acontecer logo após o milênio, onde Deus instaurará esse juízo após o milênio, após a última rebelião de Satanás. A última rebelião de Satanás acontecerá logo após o milênio. Ele vai ser solto e ele ainda vai fazer alguns estragos aqui na terra, mas esse juízo, o juiz desse juízo final vai ser Jesus. Jesus falou em João capítulo 5, versículo 22, diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Deu ao Filho todo o juízo. Então Jesus é quem vai ser o juiz desse tribunal, desse grande trono branco. E nessa ressurreição, esses ímpios, eles vão ressuscitar, não com um corpo glorioso, vamos dizer assim, mas eles vão ressuscitar, os ímpios, com um corpo capaz de ficar eternamente separado de Deus no lago de fogo e enxofre, sofrendo tormentos eternos. Eles não vão ressuscitar com um corpo material, mortal, como tinha aqui na terra. Porque para ficar eternamente no lago de fogo e enxofre, sofrendo tormentos, a pessoa tem que ressuscitar com um corpo diferente, com um corpo imortal, capaz de ficar eternamente longe de Deus. Do mesmo jeito, os salvos, quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar, e a Bíblia diz claramente que vai ser com corpo glorioso, e eles vão ficar eternamente na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, pastor José Roberto, este vai ser o juízo do grande trono branco. Então todo mundo vai comparecer, todos os mortos, a terra, o mar, tudo vai dar conta, e todos os mortos. E aqui é interessante no versículo 13 de Apocalipse 20, que fala que um por um serão julgados. É isso mesmo. E já por falar em julgamento, o ponto 2.2, fala sobre esse julgamento, e Apocalipse 20, versículo 12, João diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse versículo bíblico aqui nos revela algumas verdades bastante interessantes no plano da escatologia. A primeira é de que serão julgados os mortos. O texto bíblico aqui não fala de vivos. Então, serão julgados os mortos por ocasião do juízo final. E diz também que estarão diante deste trono grandes e pequenos. E aí as pessoas às vezes pensam que faz alusão à estatura das pessoas, mas aqui grandes e pequenos é uma metáfora, é uma linguagem que se refere à posição socioeconômica das pessoas, a questão de reis, príncipes
e plebeus, camponeses, pessoas mais simples, pessoas mais ricas, poderosos, menos poderosos. Então todos serão julgados diante desse trono. E aí é importante as pessoas terem noção disso, porque isso revela que ninguém está livre do julgamento de Deus. Existe uma expressão que tem sido muito utilizada recentemente na justiça brasileira, que diz que ninguém está acima da lei. Mas infelizmente a gente observa pelas práticas que não é assim que acontece, que procede. Tem pessoas que conseguem burlar a lei, tem pessoas que conseguem encontrar brechas na lei, pessoas que são doutas em fazer uso e benefício próprio, sabendo subverter as leis. Mas isto não acontecerá por ocasião do juízo final, porque aquele que julgará com reta justiça, e todos aqueles que estiverem diante do juízo de Deus haverão de prestar contas independentemente do seu status, independentemente da sua classe social. E há uma outra mensagem que esse texto bíblico ainda nos revela, e alguns teólogos assim defendem, que haverá graus diferentes de sofrimento, penalidades distintas, dependendo das obras que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Evidentemente, isso nada tem a ver com salvação, porque todas elas estarão condenadas. Evidentemente, não podemos confundir esse julgamento final, o juízo do trono branco, com o julgamento dos galardões, que acontecerá após o arrebatamento da igreja e será para os salvos. Aqui, neste julgamento especificamente, serão julgados aqueles que fizeram a sua opção por viverem longe de Deus. Foi a escolha que elas fizeram e assim será o seu futuro, e será um futuro de sofrimento. E o texto bíblico diz assim: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Isso quer dizer que aquilo que elas fizeram vai servir para incriminá-las e demonstrar que elas de fato estavam distantes de Deus. E cada uma delas foram julgadas segundo as suas obras. As obras não salvam, nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas para aqueles que não recebem a Cristo como Salvador e que negam a graça de Deus e o Evangelho de Deus, as obras servirão para a sua própria condenação. Então aí nós já falamos sobre a descrição do juízo final, já falamos sobre o julgamento final propriamente dito, e aí nós vamos tratar ainda sobre o destino dos ímpios. Convidamos você a permanecer conosco. Logo depois do nosso breve intervalo, nós vamos falar sobre o destino dos ímpios e falar sobre o Hades e o Gehenna, que é justamente a morte final. Fique conosco.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, falando a respeito do juízo final. E agora nós queremos aqui conversar com vocês a respeito do tópico 2.3, o destino dos ímpios. O juízo final vai ser um juízo que vai ser só para os ímpios receberem a sentença condenatória. Não vai haver apelação nem chance de absolvição, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que depois da morte segue-se o juízo. Então, o juízo final, ou o juízo do grande trono branco, é apenas para o ímpio receber a sentença condenatória. E os ímpios vão para onde? É o lugar que eles vão, conforme Apocalipse 19, 20, para o lago de fogo e enxofre. E como também já lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, eles vão para versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é o local, vamos dizer assim, que vai ser o destino dos ímpios. Evidentemente que isso não é um local físico nesse mundo material aqui no qual vivemos e conhecemos, mas vai ser um local do mundo espiritual, separado de Deus, separado dos salvos, e vai ser um local de tormento. O interessante é que Jesus falou em Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer que os ímpios morram, mas que todos se arrependam, mas infelizmente muitos homens não darão ouvidos à voz do Evangelho, à voz de Cristo, e preferirão viver e ficar separados de Deus. Então só vai para o inferno quem quiser, só vai para o inferno quem rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, quando uma pessoa morre, a Bíblia usa vários termos para se referir ao inferno, para se referir ao local dos mortos. No Antigo Testamento tem no hebraico a palavra Sheol, que se refere ao mundo invisível dos mortos, se refere a um lugar do mundo espiritual para onde as almas vão após a morte. É bem verdade que às vezes também no Antigo Testamento usa-se a palavra Sheol para se referir à cova, à sepultura, mas se usa também para se referir ao mundo dos mortos. E quando o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego, na Septuaginta, na tradução grega usou-se o termo Hades, ou Hades, para se referir, para traduzir a palavra Sheol. E ela é traduzida em algumas versões das nossas Bíblias, usa a transliteração da palavra grega, literalmente, Hades. Às vezes tem tradução que usa inferno, mas o fato é que o Novo Testamento se refere ao inferno, ou Hades, como o lugar para onde vai as almas das pessoas que morrem, dos ímpios que morrem, eles vão para o Hades. Os salvos, os santos, eles vão para o seio de Abraão, para o paraíso, e os ímpios vão para o Hades, ou inferno. E o interessante é que aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz que a morte e o Hades, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o inferno, ou Hades, é um lugar provisório para onde vão as almas dos ímpios que morrerem, porque eles morreram longe de Deus, sem conhecerem a Cristo. E tem também outra palavra grega usada no Novo Testamento, que é Gehenna, que no mundo judaico, essa palavra, no mundo judaico contemporâneo de Jesus, essa palavra era usada para se referir ao lugar no qual os ímpios receberiam como castigo o sofrimento
eterno, né? Isso é um lugar também, outra palavra para descrever esse local de sofrimento eterno da pessoa após a morte. Alguns também colocam que essa palavra também dá uma ideia do sofrimento eterno, que não vai ser um sofrimento de curta duração, mas é uma coisa que nunca vai acabar. Pastor José Roberto, o destino dos ímpios é este, mas temos também notícias boas no tópico 3 da nossa lição sobre a nova criação. É isso mesmo, ponto 3 da nossa lição, a nova criação, um novo céu e uma nova terra, 3.1. Nós temos aí a descrição maravilhosa, evidentemente repleta de metáforas a respeito daquilo que João viu, e certamente a Jerusalém Celestial é muito mais do que as palavras podem descrever. Eu creio nisto. E ele diz assim, ele diz que, na sua visão, ele diz que ouviu dizer assim: eis que faço nova todas as coisas, o versículo 5, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas não mais se recordarão. Isso com base em Isaías capítulo 65, versículo 15, evidentemente é uma alusão que o texto bíblico faz ao Antigo Testamento, e o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele assume aqui que a terra, no seu estado atual, ela vai desaparecer e vai dar lugar à nova terra e novo céu. Evidentemente, nem todos os teólogos concordam, alguns, inclusive, teólogos evangélicos, defendem que a terra passará por um processo de aperfeiçoamento, de melhoria, e que conviveriam a nova terra com o novo céu, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, até porque não há elementos bíblicos que possam fazer qualquer tipo de comprovação. Então, o que nós podemos dar por certo é que haverá novos céus e nova terra. Isso no Apocalipse 20, versículo 11, está escrito: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí passa logo em seguida a falar sobre o universo físico, né, que não se sustentará diante da pureza, santidade e glória de tudo aquilo que haverá de surgir com a Nova Jerusalém. Aí, pastor Fábio, aí no ponto 3.2, nós já temos características dessa Nova Jerusalém que desce do céu. Diz assim, que de Deus descia do céu, isto é a mesma Jerusalém do milênio. Só para dar um esclarecimento para o nosso amado irmão que nos assiste, essa Jerusalém celestial, ela vai estar acima, sobre a Jerusalém terrenal. Inclusive há um hino nosso da harpa cristã que fala de céus e terra. Então fala desse momento no qual nós teremos a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, descendo do céu, que estará lá nas alturas, sobre a Jerusalém terrenal, até que chegará o momento em que as duas serão, digamos assim, vai se fundirão numa nova criação. Na verdade, não é fácil de explicar, porque são coisas que vão acontecer, e tem muitas teorias escatológicas aí. É verdade, tem muitos detalhes que não foram revelados, então a gente precisa ter cuidado com os detalhes, para não especular muito, mas o importante que o texto diz aqui, na nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse 21, versículo de 1 a 5, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, pelo que diz aqui o texto, é tudo novo mesmo, né? É novo céu, nova terra, porque a primeira já passou. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova
todas as coisas. Então, é maravilhoso a gente saber que Deus ele vai tem um desfecho glorioso para a história da humanidade. Ele vai fazer novas todas as coisas. E o interessante, pastor José Roberto, conforme o tópico 3.3 da nossa lição, tem promessa maravilhosa, eternidade dos salvos na presença de Deus. É isso mesmo, pastor Fábio. E a gente saber que nós trouxemos inicialmente uma má notícia, é a notícia de condenação eterna, mas não podemos concluir este programa e nem a mensagem do Evangelho, por assim dizer, sem uma boa notícia. E a boa notícia é essa, que no final Deus fará habitação no meio dos homens, o pecado será banido para sempre, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então a mensagem cristã é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida eterna, é uma mensagem bem-aventurada. E nós queremos concluir este programa de hoje trazendo essa boa nova para que você possa pensar e dizer, bem, se eu ainda não tomei a minha decisão, esse é o momento favorável, esse é o momento aprazível para que você passe a viver com Deus e para desfrutar dessa prometida Nova Jerusalém. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos dizer para você que o debate continua. Continua onde, pastor Fábio? Na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, em uma das nossas congregações da Assembleia de Deus. E eu digo aqui para você, se você tem medo de ir para o inferno, tem medo do apocalipse, tem medo do juízo final, etc., está preocupado com isso, saiba que Cristo é a nossa arca, Cristo é o nosso abrigo, porque se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceite a Cristo, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, e só vai para o inferno quem rejeitar o Evangelho. Muito bem. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Paz do Senhor. Pode ser, pastor. Paz do Senhor.